Depois de quase 5 meses de jejum, a China voltou a comprar soja dos Estados Unidos. Quem traz detalhes sobre esta compra, se é má notícia ou não para o mercado brasileiro, é Gustavo Lustosa, repórter do AgFeed. Gustavo, seja bem-vindo, um ótimo dia a você. Notícia já esperada, já antecipada pelos produtores, foi surpresa ou não? Pesa nos produtores de soja, é ruim, é boa? Eu queria esse resumão da história, algo que pressionou bastante os produtores rurais lá nos Estados Unidos. Bom dia, Gabriel. Bom dia quem nos assiste na CNN Money. Pois é, desde que o Donald Trump começou a impor tarifas para todo mundo, a China é um dos países mais atingidos aí por essa política e interrompeu as compras ali de soja americana e passou a comprar como nunca aqui do Brasil, mas esse jejum aí foi interrompido entre essa terça e quarta-feira. O AgFeed ouviu aí alguns traders e brokers que confirmaram que ali cerca de 2 navios de pelo menos 66 mil toneladas foram comprados pela trading chinesa COFCO para uma entrega aí programada entre dezembro e janeiro. Né? Assim, desde sexta-feira, declarações aí de políticos americanos já começaram a preparar terreno para esse tipo de coisa. Né? Eles chegaram a dizer ali que um acordo envolvendo a soja já estava em negociação, já estava quase pronto, tanto que os preços da commodity reagiram bem em Chicago. O contrato, por exemplo, da soja para janeiro de 2026 estava ali cerca de 10,50 dólares por bushel. Aí passaram até ontem ali cerca de 11 dólares por bushel. O efeito disso para o Brasil, Gabriel, é que os prêmios da soja, ou seja, aquele diferencial praticado no porto em relação à cotação de Chicago, começaram a cair. Né? Com essa volta do interesse chinês pelo grão americano, a tendência é que tenhamos um prêmio mais baixo no Brasil, compensando essa alta de Chicago, para tentar deixar a soja brasileira aí mais atrativa para o comprador, nesse caso aí o comprador chinês. Da sexta-feira até hoje, uma das fontes que a gente ouviu aqui no AgFeed disse que o prêmio da soja brasileira já tinha caído cerca de 30 centavos de dólar por bushel. Mas como nem toda a alta de Chicago foi perdida nos prêmios, na visão aí de alguns analistas, o preço da soja em reais ainda tem uma vantagem, ainda traz uma vantagem para o produtor brasileiro que pode sim aproveitar mais ainda uma janela. Os traders admitem que a partir de agora as exportações brasileiras para a China tendem sim a ficar mais lentas, mas sem nenhuma preocupação, isso não é motivo nenhum para a gente se desesperar, porque os volumes tradicionalmente já são baixos esse ano. É comum que a China compre entre ali mais ou menos o segundo trimestre a soja brasileira e ali mais ou menos no terceiro trimestre a safra americana. Isso porque a nossa safra é colhida ali no primeiro tri, então depois ali dela ser colhida, levada para as tradings, ela é vendida ali antes do primeiro semestre, ao mesmo tempo que a safra americana tem o seu auge por agora. Então, é normal que a China faça essa compra primeiro do Brasil e depois dos Estados Unidos. Só que o fato é que o Brasil já se aproveitou muito dessa guerra comercial entre Estados Unidos e China. Dados ali divulgados pela ANEC, Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, nessa semana indicaram que o Brasil deve confirmar um ano recorde de exportações de soja. Né? Só até outubro, o Brasil já deve somar cerca de 102 milhões de toneladas, mesmo ainda faltando 2 meses para o final do ano, que é um número que fica bem maior do que o ano passado, quando o ano passado inteiro foram 97,3 milhões de toneladas, e o ano recorde até então tinha sido 2 anos atrás, 2023, com 101,3, isso novamente nos 12 meses. Então, só até outubro o Brasil já vai registrar mais um recorde na exportação de soja, muito por conta desse tarifaço. Um levantamento feito pela própria ANEC a pedido da AgFeed indicou, só considerando as exportações que vão para a China, de janeiro até setembro foram 74,6 milhões de toneladas, um avanço aí nessa comparação anual desses 9 primeiros meses do ano de 12%. Essa vantagem brasileira ainda deve ser ampliada nas estatísticas quando os dados de outubro foram fechados pelas estimativas da ANEC, só considerando outubro, em relação ao ano passado, que foram 4,4 milhões de toneladas de soja, devem ser 7 milhões de toneladas em outubro desse ano. E tudo justamente por conta do tarifaço. Então, assim, mesmo que a China adquira, por exemplo, nesses 2 meses que faltam, cerca de, sei lá, 2 milhões de toneladas de soja, e aí somando com o que ela já tinha comprado antes dessas tarifas, antes dessa guerra comercial, a gente pode chegar em 8 milhões de toneladas de soja americana indo para a China, o que é praticamente um terço do que os chineses importaram dos americanos no ano passado, cerca ali de 22 milhões de toneladas. Então, de fato, a notícia pode ser encarada ruim, porque a China agora tem mais um vendedor
né, de soja para ela adquirir, mas o Brasil já surfou muito nessa onda e naturalmente ele iria perder um pouco de espaço aí nas vendas, porque é um período que a soja brasileira já foi vendida. Então, agora o produtor já está plantando a soja da próxima safra, né, 25, 26, né, que ele vai colher ali entre janeiro e março, e aí sim, talvez no segundo trimestre do ano que vem, isso voltar de fato a ser aquecido, né? Então, mas mesmo antes aí da reunião entre Xi Jinping e Trump, talvez aí já comecem a dar os primeiros passos para que a China volte a comprar soja americana, mas o Brasil aí ainda vai continuar vendendo, mas talvez já tenha surfado aí nessa onda o suficiente, a onda agora virou só uma marolinha e os americanos vão aproveitar, Gabriel. Perfeito, alívio para os produtores. Estavam pressionando para danar o governo em relação a essas relações comerciais com a China. Estavam vendendo muito pouco, quase nada para a China. Nesta safra, tinham vendido praticamente nenhum navio e agora voltam definitivamente a fazer essas compras. Obrigado pelas informações, um bom serviço a você, uma ótima quarta-feira. Obrigado, Gabriel. Ótimo dia. Valeu.